Inglaterra lança o sexto submarino nuclear da classe Astute, o poderoso HMS Agamemnon, em operação que promete revolucionar a defesa inglesa para o futuro. A Inglaterra deu um passo significativo no fortalecimento de sua frota de submarinos ao lançar o HMS Agamemnon, o sexto submarino da avançada classe Astute. A cerimônia de lançamento ocorreu nas instalações da BAE Systems, em Barrow-in-Furness, onde o submarino foi movido do pavilhão de construção para a bacia vizinha, marcando uma fase crucial no desenvolvimento da embarcação. Apelidado de Wisome Age pelos seus tripulantes, o HMS Agamemnon é um submarino com tecnologia de ponta projetado para garantir que a Inglaterra permaneça à frente em operações submarinas até meados do século XXI. Seu principal papel será proteger o dissuasor nuclear do país e os grupos de porta-aviões contra ameaças hostis, além de participar em missões de coleta de inteligência, lançamento de ataques cirúrgicos com mísseis Tomahawk. Os submarinos da classe Astute são considerados os mais poderosos já operados pela Marinha Real, com um deslocamento de 7.400 toneladas e comprimento de 97 metros, com velocidade máxima de 30 nós, aproximadamente 56 km por hora. Essas embarcações são projetadas para se mover silenciosamente pelos oceanos, circunnavegando o globo completamente submersas, sem necessidade de reabastecimento. O HMS Agamemnon se junta a uma frota de 5 submarinos da classe Astute já em operação. O HMS Astute, Ambush, Artful, Audacious e Ansons. Além disso, um sétimo submarino HMS Andecourt está atualmente em construção. Esses submarinos possuem a capacidade de produzir seu próprio oxigênio e água potável, garantindo autonomia completa durante longos períodos submersos. Entre as armas mais letais transportadas por essas embarcações estão os mísseis de cruzeiro Tomahawk, capazes de atingir alvos terrestres a milhares de quilômetros de distância com precisão cirúrgica. Além disso, o HMS Agamemnon também carrega torpedos Spearfish, que pesam quase 2 toneladas e têm um alcance de até 22 quilômetros, proporcionando uma capacidade de ataque devastadora contra alvos marítimos. O comandante do HMS Agamemnon, David Bing Crosby, expressou sua satisfação com o lançamento, afirmando: "É fantástico finalmente ver a Wisome Age na água. Agora entramos na fase final de construção e comissionamento desta embarcação extremamente complexa e altamente capaz. O submarino passará por uma série de testes e ajustes antes de iniciar os testes no mar com a Marinha Real Inglesa." Steve Teams, diretor-gerente da BAE Systems Submarinos, destacou a importância do momento. "Este é um marco extremamente significativo para todos os envolvidos, desde a BAE Systems até a Royal Navy. A construção de um submarino nuclear é uma empreitada nacional que envolve milhares de profissionais altamente qualificados e esse sucesso é fruto do trabalho árduo de todos." O HMS Agamemnon representa uma combinação impressionante de inovação, força e descrição, sendo uma peça-chave para manter a Inglaterra segura em um cenário global instável. À medida que o submarino entra em sua fase final de testes, espera-se que ele se torne uma das mais formidáveis unidades da Marinha Real Inglesa, pronta para desempenhar um papel vital em missões estratégicas. Com o avanço de seu programa de submarinos nucleares, a Inglaterra reafirma seu compromisso em manter uma força naval moderna e pronta para enfrentar os desafios da defesa do século XXI, garantindo que suas fronteiras e interesses globais permaneçam protegidos. O Parlamento britânico declara que Londres nunca vai parar de vender armas para Israel, mais de 118 mortes. O anúncio foi feito um mês depois de o governo trabalhista ter suspendido menos de 10% das licenças ativas de exportação de armas para Israel. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, declarou que seu governo nunca deixará de vender armas para Israel. Durante um discurso na Câmara dos Comuns em 7 de outubro, sua declaração foi feita em resposta a uma pergunta da deputada Zara Sultana, que pressionou Starmer sobre se Londres finalmente faria o que é legal e moralmente certo e acabaria com a cumplicidade do governo nos crimes de guerra israelenses.
proibindo todas as vendas de armas a Israel, incluindo o caça F-35, com apenas 30 licenças. Não, Starmer respondeu sem rodeios. Mas é um ponto realmente sério. Proibir todas as vendas significaria nenhuma para propósitos defensivos no aniversário de 7 de outubro. E dias após um enorme ataque do Irã, Israel seria uma posição errada para este governo e eu não a tomarei, disse Starmer. Sua declaração ocorreu durante uma sessão solene para marcar o lançamento da operação Inundação de Al-Aqsa pela resistência palestina em Gaza, que resultou na morte de cerca de 1.200 israelenses, muitos deles nas mãos do seu próprio exército sob a diretiva de Aníbal. A afirmação de Starmer veio dias depois de o presidente francês Emmanuel Macron ter pedido a suspensão das entregas de armas a Israel. Acho que hoje a prioridade é retornarmos a uma solução política que paremos de entregar armas para lutar em Gaza, disse Macron à emissora France Inter no sábado. Altos funcionários do governo inglês foram avisados em setembro de que poderiam enfrentar a responsabilidade criminal se continuasse a exportar componentes fabricados na Inglaterra para os caças F-35 que Israel está usando para bombardear a Gaza e o Líbano. As cartas enviadas pelo Grupo Palestino de Direitos Humanos Al-Haq e pela Global Legal Action Network, sediada na Inglaterra, informaram aos ministros britânicos que eles, juntamente com os executivos de empresas de armas, poderiam ser indiciados por auxílio e cumplicidade em crimes de guerra se continuasse a transferir os componentes. Sabemos que ataques aéreos e bombas israelenses usando caças F-35 devastaram áreas densamente povoadas, incluindo abrigos para palestinos deslocados. A evidência intransponível de que Israel está cometendo violações e crimes internacionais significa que o governo do Reino Unido não pode fingir ignorância, disse Shawar Jabarin, diretor-geral da Al-Haq Media. No mês passado, Londres anunciou a suspensão de 30 das 350 licenças ativas de exportação de armas para Israel. No entanto, a lista não incluía peças de F-35 feitas na Inglaterra. A decisão significa que, embora os ministros aparentemente aceitem que Israel possa estar cometendo crimes de guerra em Gaza, o governo continua, no entanto, a correr o risco de cumplicidade em crimes de guerra, apartheid e possível genocídio por parte das forças israelenses em Gaza, disse o diretor executivo da Amnistia Internacional, Sacha Deshmukh, em 3 de setembro. Startups finlandesas estão prosperando após a expansão da OTAN. As startups estão impulsionando o crescimento no setor de defesa da Finlândia depois que o país se juntou à OTAN no ano passado, com empresas apresentando um aumento na receita entre 30% e 40%, de acordo com uma pesquisa do setor realizada pela empresa de investimentos Tess Oil, sediada em Helsinki. A pesquisa descobriu que o dividendo da OTAN está funcionando melhor para empresas de uso duplo que estão ganhando força com a adesão à aliança para crescer a um ritmo mais rápido que grupos de defesa pura. Significativamente, a pesquisa revelou que muitas empresas estabelecidas do setor, incluindo o grupo de defesa estatal finlandês Patria, estão aumentando os investimentos em vista da expansão de seu alcance internacional para aproveitar as parcerias e oportunidades de contratos na esfera da OTAN. Empresas de uso duplo que oferecem soluções para uso civil e militar não estão apenas experimentando rápido crescimento, mas também estão atraindo investidores nacionais e internacionais, disse Jacob Sander, diretor de pesquisa da Tese. As empresas de defesa mais antigas da Finlândia datam de 1800, mas como um todo, a indústria ainda é jovem, mas se desenvolve muito rapidamente agora. Novas empresas estão sendo estabelecidas em uma taxa mais alta e seus números de crescimento são impressionantes, disse Sandel. A pesquisa Tese identificou 368 empresas que operam no setor de defesa indígena, das quais 144 foram designadas como startups de rápido crescimento e empresas em crescimento. Mais de um terço das empresas finlandesas que oferecem produtos de uso duplo, DUPs, têm investidores de capital de risco e private equity como proprietários. Observou a pesquisa, os investidores de capital de risco são atualmente o maior grupo de investidores em empresas DUP. As necessidades de capital de crescimento nessas empresas aumentaram em linha com o interesse dos investidores e um boom nas licenças de exportação e vendas. Novo capital é necessário para garantir que empresas de uso duplo possam atender a crescente demanda por produtos perdidos e as oportunidades mais amplas apresentadas pela adesão
da Finlândia, a OTAN, diz Kate Bonishi, diretor de investimentos da tese. Um testemunho da competitividade do país na indústria de defesa em geral é que as empresas finlandesas incluem os maiores contratantes de defesa do mundo entre seus clientes, bem como as forças de defesa dos países da OTAN, disse Bonishi. A pesquisa da tese revelou que algumas das empresas finlandesas mais estabelecidas no setor de defesa estão produzindo um crescimento moderado, mas positivo, embora suscetíveis à baixa lucratividade. É mais difícil para empresas focadas inteiramente em materiais e tecnologias de defesa atrair investimentos. Muitos investidores estão vinculados a acordos de financiamento que podem proibir investimento em tecnologias usadas para fins de guerra. Essa limitação não se aplica a empresas que oferecem soluções de dupla finalidade, uma vez que operam com um propósito comercial específico, disse Bonishi. A adesão da Finlândia ao OTAN abre as portas para uma vasta nova gama de projetos e oportunidades comerciais para startups como a Varjo Oy, uma empresa que oferece soluções de realidade virtual e mista para aplicações de treinamento e voo. A filiação ao OTAN teve um impacto positivo nas operações da Varjo. Ela abriu portas que antes estavam amplamente fechadas para fazer negócio com países da OTAN na Europa, Estados Unidos e além, disse o presidente executivo da Varjo, Timo Toikanen. A Varjo inaugurou uma nova unidade de fabricação segura perto de Helsinki em agosto para reforçar a produção e a entrega de soluções de realidade estendida de alta resolução que são usadas em treinamento e simulação de defesa, um nicho de mercado que a empresa prevê que valerá 900 milhões até 2027. A Força Aérea e a Marinha dos Estados Unidos atualmente usam fones de ouvido Varjo XR em seus programas de treinamento virtual, com propósitos adicionais programados para avaliação pelo serviço aéreo, com protótipos adicionais programados para avaliação pelo serviço aéreo. O dividendo da OTAN também está aumentando os pedidos para grupos de defesa maduros da Finlândia, como o Patria, que continua a fornecer veículos blindados Patria 6x6 para as forças de defesa finlandesas, como parte do compromisso da Finlândia em fortalecer suas forças terrestres em apoio a uma colaboração mais profunda com a aliança. A unidade de comando logístico das forças de defesa da Finlândia assinou um acordo para a compra de 91 veículos blindados de transporte pessoal 6x6 com equipamentos da Patria em 2023. O acordo de 2023 inclui uma opção para adquirir mais 70 veículos de 6 rodas. O exército finlandês, que exerceu sua opção de comprar 41 Patrias adicionais em janeiro de 2024, agora está utilizando esse direito para adquirir os 29 veículos restantes. Eles estão programados para serem entregues até o final do ano de 2025. A aquisição do Patria 6x6 APC está vinculada ao Programa de Desenvolvimento do Conjunto do Sistema Europeu de Veículos Blindados Comuns, em parceria com a Finlândia, Letônia, Suécia e Alemanha. O cenário para crescimento de contratos entre empresas de defesa nativas melhorou substancialmente devido aos ambiciosos compromissos de capital da Finlândia com a aliança da OTAN. O orçamento de defesa da Finlândia aumentará em 12% para um recorde de 7,3 bilhões em 2025. O aumento nos gastos de capital é de cerca de 550 milhões acima do orçamento de defesa da Finlândia em 2024. A aquisição de caça e veículos blindados da Pátria está entre os itens mais caros do orçamento de 2025, que também inclui gastos de 800 milhões para a contribuição da Finlândia ao OTAN. O aumento do nível de financiamento destinado a ajudar a estabelecer uma estrutura de comando de aliança da Finlândia e permitir que forças terrestres sejam posicionadas como parte do reforço do flanco oriental da OTAN ao longo da fronteira de 833 milhas da Finlândia com a Rússia. Mídia, gastos com defesa no flanco leste da OTAN saltam para 70 bilhões. Após décadas de esquecimento do bloco militar herdeiro da mentalidade da Guerra Fria, a OTAN tenta
retomar seus investimentos em equipamentos militares após o início de sua guerra com a população na Ucrânia. De acordo com a Bloomberg, Polônia e Estônia estão liderando o caminho nas compras da aliança, enquanto o presidente da Eslováquia anunciou um momento emocionante quando os primeiros Ka-16 recém-adquiridos pousaram em seu país em julho e Bucareste celebrou que os F-35 norte-americanos estão sendo construídos para a Romênia. Juntos, 14 Estados-membros aumentaram os gastos com defesa desde o início do conflito ucraniano, ao equivalente a 70 bilhões de dólares somente neste ano. No entanto, os pedidos de caça, helicópteros, tanques e sistemas de mísseis expuseram o quanto mais precisa ser feito para alcançar os padrões da OTAN. No momento mais perigoso desde a Guerra Fria, segundo observadores internacionais, quando a aliança precisa modernizar, produzir e ampliar seus arsenais e se pretende manter sua iniciativa belicosa. Depois de não fazer quase nada nesta área por 20 anos, é basicamente um salto de máquinas de primeira ou segunda geração direto para a quarta ou quinta geração, disse o general Daniel Zmenko, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Eslováquia. Segundo a apuração, é como passar de um computador com processador 368 para soluções de rede multinúcleo mais avançadas da atualidade. O flanco oriental da OTAN foi inicialmente estimulado a aumentar os gastos militares durante a crise da Crimeia em 2014. A Estônia, por exemplo, gastou mais nos últimos 18 meses do que nos últimos 30 anos. Segundo o chefe da Agência de Compras de Defesa da Nação Báltica, Magnus Valdemar Sar, para alguns críticos este é o sinal de que os países do leste europeu estão começando a fazer o que deveriam ter feito em 1999 quando se juntaram à Aliança Atlântica. Atualmente, as nações do leste europeu respondem por 5 dos 7 maiores gastos em defesa da OTAN, em porcentagem do produto interno bruto neste ano, de acordo com as estimativas da Aliança Militar, sendo a Polônia a número 1, ultrapassando 4% do PIB. Dentre os pedidos de equipamentos militares estão dezenas de caças, mais de 1.300 tanques da Coreia e dos Estados Unidos e 100 helicópteros de ataques AH-64E abaixo da Boeing, que com 10 bilhões é a maior aquisição já feita pelo país. Em agosto, o governo assinou um acordo de 1,2 bilhão com a Raytheon Technology Corporation para produzir componentes para baterias de defesa aérea Patriot. Segundo autoridades militares ouvidas pela mídia, o investimento não se limita à aquisição de equipamentos, mas a novas instalações de armazenamento, treinamento e ampliação de contingente de pessoal e integração entre os parceiros. A Polônia, por exemplo, prometeu mais que dobrar o número de soldados profissionais para 250 mil até 2035. Os militares adicionaram cerca de 20 mil, elevando o total para 134 mil no final de 2023. Em lugares como a Romênia, a pressão para aumentar os salários iniciais de cerca de $500 por mês agora para poder atrair jovens soldados. Que consequências poderia Israel enfrentar se ele decidir atingir os locais nucleares do Irã? Pergunta. Os falcões da guerra em Israel não descartam a possibilidade de lançar um ataque às instalações nucleares do Irã em resposta ao ataque massivo de mísseis de Teherã, segundo afirmou o ministro da Defesa israelense Yoav Gallant, dizendo que tudo está em cima da mesa. Israel prometeu retaliação pelo ataque de mísseis iraniano que ocorreu no dia 1º de outubro, com o primeiro israelense afirmando que Teherã pagaria por isso. A declaração desencadeou especulações sobre a escalada da resposta de Israel e suas opções. No caso de um ataque israelense contra instalações nucleares iranianas, seria, antes de tudo, um desastre para Israel e seus aliados. Eu diria que, em geral, seria uma grande guerra no Oriente Médio. E quando os Estados Unidos se afastarem de tudo isso, será um grande problema que ameaçará a destruição do próprio Israel, disse Evgeny Mikhailov, observador militar russo e analista político. O efeito dos explosivos em materiais nucleares armazenados nas instalações do Irã, que provavelmente possuem urânio de baixo teor de enriquecimento,
representaria um enorme risco para a saúde pública, além das fronteiras do país. As munições do exército israelense usadas para atingir os túneis do Hezbollah e do Hamas seriam ineficazes contra as instalações nucleares altamente reforçadas do Irã. A única arma convencional que poderia plausivelmente conseguir isso é a bomba anti-bunker GBU-57AB, que só pode ser transportada por grandes bombardeiros americanos como o B-2 Spirit, aponta um relatório analítico publicado no Boletim dos Cientistas Atômicos. Desta forma, os caças bombardeiros F-15, F-16 e F-35 de Israel não seriam capazes de transportá-la. Israel precisaria usar cerca de 100 aeronaves para tal operação, que é quase um terço de suas 340 aeronaves com capacidade de combate. De acordo com o relatório do Serviço de Pesquisa do Congresso dos Estados Unidos, alcançar os locais nucleares do Irã envolveria voar sobre o espaço aéreo soberano da Arábia Saudita, Jordânia, Iraque, Síria e possivelmente da Turquia, colocando obstáculos diplomáticos. A distância até os locais iranianos em questão é de mais de 1.609 km, exigindo um complexo reabastecimento no ar. Analista: Irã mostra a Israel com suas propostas nucleares que responderá com a escalada. A proposta dos deputados iranianos de construir armas nucleares é um aviso a Israel sobre a disposição de Teherã de escalar seriamente a situação em resposta ao agravamento da situação pelos israelenses, disse o ex-embaixador russo no Irã, Alexander Mariazov. Anteriormente, a agência de notícias ISNA informou que um grupo de parlamentares iranianos pediu ao Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã que revisasse a doutrina nuclear do país devido às ameaças israelenses. Esse é um aviso para Israel de que, se ele agravar a situação e bombardear, não estou sequer falando de instalações nucleares, mas instalações de infraestrutura, campos de petróleo e gás. O Irã pode começar a criar armas nucleares, disse Mariazov. Ele enfatizou que essa medida de Teherã poderia agravar seriamente a situação do confronto no Oriente Médio. Isso é um sinal para os israelenses de que, em resposta ao agravamento da situação, o Irã também vai agravar. Concluiu o especialista. Em 1º de outubro, ele lançou uma enorme quantidade de foguetes contra Israel, chamando de ato de autodefesa. O exército de Israel disse que cerca de 180 mísseis balísticos foram disparados. De acordo com Israel, não houve vítimas entre os cidadãos israelenses. A mídia noticiou a morte, presumivelmente, de um palestino da faixa de Gaza, na Cisjordânia. Acadêmico americano aponta quem está bloqueando a resolução do conflito no Oriente Médio. A forma de resolver a crise no Oriente Médio é óbvia, mas segue sendo bloqueada pelo poderoso lobby israelense nos Estados Unidos. Disse o economista norte-americano e acadêmico da Universidade de Colômbia, Jeffrey Sachs. Essa solução é bastante óbvia, mas a vontade política tem sido bloqueada até agora pelo poderoso lobby israelense, disse ele, a agência. De acordo com Sachs, a paz no Oriente Médio será possível se os Estados Unidos pararem de bloquear a adesão palestina à ONU e começar a trabalhar com outros membros permanentes do Conselho de Segurança, incluindo armas para implementar uma solução de 2 estados para o conflito palestino e israelense. Ele também admitiu a possibilidade de omissão de paz na ONU e de outras ações destinadas a garantir a segurança de Israel e da Palestina. Nesta semana, o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, criticou duramente os governos dos Estados Unidos da Europa por apoiarem o selvagem regime sionista, que, segundo ele, não sente escrúpulos em massacrar pessoas. Estados Unidos estão pondo lenha na fogueira na questão de Taiwan, afirma o porta-voz da defesa da China. Os Estados Unidos estão passo a passo empurrando Taiwan para uma linha perigosa de guerra ao seguirem fornecendo assistência militar à ilha, disse o porta-voz do Ministério da Defesa da China, Coronel Wu Qian.
A Casa Branca havia informado anteriormente que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenou a alocação de 567 milhões para a assistência militar a Taiwan. O lado americano, ignorando a forte oposição da China, continua prestando assistência militar a Taiwan, em flagrante violação do princípio de uma só China e dos 3 comunicados conjuntos sino-americanos. Isto ameaça seriamente a soberania e os interesses de segurança da China, bem como mina a paz e a estabilidade no Estreito de Taiwan. Condenamos fortemente e apresentamos uma firme nota de protesto aos Estados Unidos, disse Wang Qian em um comunicado no WeChat. Ele observou: nos últimos anos, os Estados Unidos têm repetidamente violado suas obrigações fornecendo assistência militar a Taiwan e vendendo armas por todos os meios, enviando desta forma sinais errados às forças que promovem a independência de Taiwan. Fazendo isso, os Estados Unidos estão pondo lenha na fogueira na questão de Taiwan, exacerbando as tensões regionais e empurrando Taiwan passo a passo em direção a uma perigosa linha de guerra, disse o porta-voz da entidade militar chinesa. Ele enfatizou que armar Taiwan significa fornecer apoio à independência de Taiwan e que a independência de Taiwan significa guerra. As tentativas de usar Taiwan para conter a China só terão consequências amargas para aqueles que o fazem, concluiu Wu Qian. Venezuela, OPEP e BRICS, uma aliança que poderia desafiar a hegemonia energética do Ocidente? Pergunta. No âmbito da visita oficial do secretário-geral da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, Haytham Al-Ghais, a Venezuela, o governo venezuelano intensificou seu compromisso com o fortalecimento da cooperação energética internacional. A ministra do Petróleo da Venezuela, Delcy Rodrigues, juntamente com Al-Ghais, liderou uma reunião importante com a classe trabalhadora da indústria petrolífera, destacando a importância desta abordagem para consolidar estratégias comuns que fortalecem a estabilidade do mercado petrolífero global. Para o doutor em Segurança de Defesa e Desenvolvimento Integral Vladimir Adrianza Salas, destacou que o eixo principal da visita de Al-Ghais à Venezuela girou em torno da estabilidade do mercado de petróleo, questão crucial para a OPEP em meio a uma crise global marcada pela incerteza. De acordo com a informação divulgada por alguns meios de comunicação social, o tema central do encontro tem sido a estabilidade do mercado petrolífero e o reforço da cooperação entre os membros da OPEP. Diante dos desafios que o mercado internacional apresenta nestes momentos, ambas as partes manifestaram seu compromisso com ambas as questões, explicou Adrianza. Além destes pontos, Adrianza considera que há temas de grande interesse que certamente farão parte da agenda de trabalho conjunto, como o impacto das sanções ocidentais na produção petrolífera nacional, o papel da empresa ExxonMobil na fachada atlântica venezuelana, bem como a política tradicional em defesa dos níveis de produção e da evolução do mercado energético global. O especialista também enfatizou o papel dos Estados Unidos na criação do caos global para preservar a sua hegemonia, referindo-se aos conflitos na Ucrânia e no Oriente Médio, bem como as tensões na Ásia, alertou.
sobretudo no contexto da guerra de Israel contra o Hamas e o Hezbollah, sobre as possíveis repercussões nos preços do petróleo bruto. Se o conflito no Oriente Médio se espalhar, poderá afetar significativamente os preços do petróleo, afirmou. Diante de um eventual aumento, ele também alertou que a Venezuela, sob as atuais sanções, poderia ficar limitada, em suas palavras, para que a Venezuela tirasse vantagem de uma potencial crise no Oriente Médio na Ásia Ocidental, teria de ser sujeita a uma suspensão total das medidas coercitivas unilaterais. Um dos grandes desafios para a Venezuela continua sendo as sanções impostas pelos Estados Unidos e pela União Europeia, que limitaram severamente a capacidade do país de comercializar o seu petróleo nos mercados internacionais. No entanto, Adrians destacou que, apesar das dificuldades, o país tem conseguido manter algumas vendas graças aos seus instrumentos legais, como a lei anti-bloqueio. Adrians considerou que os Estados Unidos manteriam seu interesse no petróleo bruto venezuelano, porque, embora fosse possível que a produção de óleo de xisto naquele país pudesse atingir um aumento nos seus níveis para os anos de 2025 a 2027, em Washington estão cientes de que os padrões de refino de muitas refinarias nos Estados Unidos estão focados no processamento do petróleo bruto venezuelano médio e pesado. Aqui, considera o especialista, está a ação do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros de conceder à Chevron a prorrogação de licença para continuar a extrair petróleo bruto venezuelano até abril de 2025. O especialista observou ainda que não é esperado uma mudança na política de sanções ocidentais no curto prazo, dado que as recentes tensões políticas relacionadas com as eleições na Venezuela reforçaram a posição de Washington e Bruxelas contra Caracas. No entanto, segundo a Adrianza, a potencial incorporação da Venezuela ao bloco BRICS poderá alterar significativamente o equilíbrio energético global, especialmente no que diz respeito à hegemonia dos Estados Unidos no controle do mercado petrolífero. O fato de países como a Arábia Saudita terem começado a reconsiderar o comércio de petróleo em moedas diferentes do dólar americano reforça a importância do BRICS da nova geopolítica energética. Há alguns meses, o rei da Arábia Saudita anunciou que não renovaria o acordo de petrodólar com os Estados Unidos, o que poderia encorajar a Venezuela a optar também por valorizar o seu petróleo bruto em outras moedas, explicou Adrianza. Esta dinâmica, somada à possibilidade de exportação de outros recursos estratégicos como gás e minerais, poderá consolidar uma maior independência econômica da Venezuela, rompendo com sua dependência histórica do mercado norte-americano. Em um contexto de sanções e tensões geopolíticas, o especialista concluiu que a Venezuela deve procurar se posicionar em um cenário internacional em transformação, onde a cooperação com blocos emergentes e alianças estratégicas será fundamental para garantir a sua estabilidade e desenvolvimento a longo prazo. Análise. Venezuela é o único país capaz de conter o choque do petróleo frente à crise no Oriente Médio. Analistas apontam que, se não fossem as sanções ocidentais que contribuem para deteriorar a estrutura de produção do país, a Venezuela poderia blindar o mundo de uma crise nos preços de petróleo desencadeada por um eventual fechamento do Estreito de Hormuz por conta dos conflitos na região. A escalada de violência no Oriente Médio envolvendo Israel, Palestina, Líbano e Irã colocou em risco a navegação por meio do Estreito de Hormuz, canal que conecta o Golfo Pérsico ao Oceano Índico. O estreito é considerado a artéria do fornecimento global de petróleo, sendo rota diária de cerca de 20 milhões de barris. Analistas apontam que os conflitos vigentes podem levar ao fechamento do estreito pelo Irã, que controla estrategicamente a passagem. Um eventual fechamento do Estreito de Hormuz tem potencial para gerar um choque global na oferta de petróleo. Analistas apontam qual seria a alternativa global para o consumo de petróleo caso o estreito seja fechado e se a Venezuela, o único país latino-americano na Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP,
poderia se tornar uma opção para a exportação da commodity. Juliane Furno, professor de Economia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, enfatiza que a Venezuela é o primeiro país no mundo em termos de reservas petrolíferas comprovadas, embora não seja a maior produtora por problemas de estrutura de extração e pelos embargos que sofre dos Estados Unidos e de parte da União Europeia. No entanto, ela avalia que, em termos de possibilidades, a Venezuela é o único país que pode contrabalancear uma crise no Oriente Médio e manter o nível de oferta global próximo ao atual. Isso vai exigir, no entanto, um ajuste final na estratégia imperialista de sufocar a Revolução Bolivariana através de embargos e sanções. Meu chute é que isso vai ocorrer, já que existe um grande paradoxo entre quem sanciona e quem é sancionado. Às vezes acontece que o país que sanciona sofre tanto quanto o país sancionado, tanto em matéria de impacto econômico quanto em custo político, explica. Ela ressalta que o eventual fechamento do Estreito de Hormuz, somado à manutenção do embargo ao petróleo venezuelano, significarão um choque nos preços dos derivados, que teria forte impacto nos Estados Unidos em pleno período de eleição presidencial. Os Estados Unidos, mesmo que sejam produtores de petróleo, também produzam gás de xisto, também são importadores. Dessa forma, a escalada dos preços e os problemas de oferta impactarão na aceleração da inflação e no risco de desabastecimento. Nenhum governo quer isso, porque mina a sua popularidade, sobretudo em tempos de eleições. Além do mais, os sócios minoritários do imperialismo estadunidense na Europa Ocidental tendem a sofrer do mesmo impacto. Tal como foi quando houve as sanções contra o gás russo, isso cria muita tensão entre as principais potências capitalistas. Nesse contexto, ela afirma que quem ganha é a Venezuela, que não precisou fazer concessão alguma para retomar sua capacidade de exportação. E quem perde são os Estados Unidos, que deixam explícito que suas medidas antidemocráticas e antidireitos humanos, as sanções não têm de defesa, nada tem de defesa demagógica de democracia, mas tão somente uma jogada de isolamento e criminalização da experiência da Venezuela. O professor Troner Arsenheimer de Souza, coordenador do curso de Engenharia de Petróleo da Universidade Federal Fluminense, avalia que, em caso do fechamento do canal, o impacto seria imediato. Países como os Estados Unidos, Canadá e Brasil poderiam tentar aumentar a produção, mas isso levaria tempo. Além disso, crises assim tendem a acelerar o interesse por fontes renováveis e maior eficiência energética, afirma. Souza pontua que a Venezuela tem grandes reservas de petróleo e, teoricamente, poderia ser uma alternativa. No entanto, ele frisa que Caracas não poderia atender à demanda imediata que seria gerada em caso de fechamento do Estreito de Hormuz. Isso porque a produção do país está muito limitada por questões internas e sanções impostas pelos Estados Unidos e por alguns países europeus. Para realmente contribuir, seria necessário grande esforço de recuperação de sua infraestrutura, que está deteriorada, algo que não parece viável no curto prazo. Ele acrescenta que, se o Irã decidir entrar profundamente no conflito, é provável que o mercado sinta uma escassez de oferta, o que levaria a uma alta considerável dos preços. Isso afetaria economias em todo o mundo, criando pressão inflacionária e incertezas, pois 80% do petróleo produzido pelo Irã é consumido pela China, o que levaria a China a buscar outros países produtores, destaca. Furno avalia que em uma eventual crise gerada pelo fechamento do Estreito de Hormuz, o Brasil tende a ser menos afetado, embora possa sofrer impactos por conta da atual política de preço da Petrobras. Muito embora a política de preço não seja mais a de paridade com os preços de importação, ela segue tendo no preço internacional um dos seus elementos de composição. Então, para nós, os combustíveis ficarão mais elevados, o que impactará na inflação. E se a visão do Banco Central seguir a mesma, isso significará a continuidade deletéria de elevações da taxa básica de juros. Por outro lado, ela aponta que o Brasil não é importador líquido de combustíveis e pode, inclusive, ampliar a produção e a parcela exportada, o que significa que a tendência de elevação das receitas da Petrobras, o que poderia até ser usado como um colchão emergencial para amortecer a escalada dos preços. Souza também destaca que, no recorte do Brasil, uma eventual crise gerada pelo fechamento do Estreito de Hormuz teria como principal impacto o aumento da inflação, do preço da energia e dos transportes, mas que, ao mesmo tempo, o Brasil também poderia se beneficiar financeiramente com a alta do mercado internacional.
Contudo, para aproveitar isso, seria necessário aumento na produção e exportação, o que depende de fatores internos, mas um ponto que pode contribuir na busca por fontes renováveis, o que aceleraria termos outras fontes energéticas, contribuindo ainda mais para a descarbonização. Em resumo, pode ser uma oportunidade para outras matrizes energéticas, afirmam. O exército ucraniano está enfrentando uma escassez colossal de drones, diz mídia. As Forças Armadas da Ucrânia estão enfrentando uma escassez colossal de drones e Kiev não tem verba para comprá-los, disse o chefe de uma das maiores empresas ucranianas que produzem drones de combate, o KRS, Dmitry Kassapov. Ele disse que sua empresa não obtém contratos governamentais suficientes para suas instalações de produção. O Estado não tem como comprá-lo, disse Kassapov, citado pelo jornal Financial Times, no Fórum da Indústria de Defesa em Kiev na semana passada. Assim, segundo o jornal, as empresas de produção de drones vendem seus veículos aéreos não tripulados ao exterior. Ao mesmo tempo, Moscou aumentou significativamente sua fabricação de armas. A vantagem dos drones no campo de batalha da Rússia varia entre 5 e 10 russos para um ucraniano, diz o artigo, citando representantes do setor relevante da Ucrânia. No início de agosto, o primeiro-ministro ucraniano Denis Shmyhal disse que havia uma escassez crítica de fundos para as necessidades de defesa, faltando mais de 12 bilhões A vulnerabilidade de Israel e as possíveis respostas do Irã, por Xavier Vilar. Após o êxito da Operação True Promise 2, antecipa-se uma possível resposta do regime sionista. Se isto acontecer, várias autoridades militares da República Islâmica alertarão para o fato de que a resposta será significativamente mais enérgica do que a própria Operação True Promise 2. Nesse contexto, responsáveis iranianos, meios de comunicação sociais e analistas têm apontado nos últimos dias possíveis reações a um ataque israelense ao Irã. Todos eles se concentraram na pequena dimensão de Israel em comparação com o Irã, na sua reduzida profundidade estratégica estendida, como a distância entre as linhas de frente às principais áreas industriais e centros populacionais, na vulnerabilidade de suas infraestruturas críticas. O Estado de Israel tem uma largura máxima de apenas 137 km e apenas 14 km no seu ponto mais estreito. Essa situação significa que os centros populacionais, industriais e de infraestruturas militares estão fortemente concentrados e localizados em uma curta distância de suas fronteiras. Esta falta de profundidade estratégica levou Israel desde os tempos de Ben Gurion, o primeiro-ministro da entidade colonial sionista, a adotar
uma abordagem ofensiva e preventiva dos seus conflitos, uma postura que se alinha com a sua visão colonial de expansão e conquista. A situação mudou radicalmente após a Guerra dos Seis Dias, em 1967. O conflito entre Israel e uma coligação que incluiu o Egito, a Síria, a Jordânia, o Iraque e a Arábia Saudita resultou numa vitória decisiva para o Estado israelense, antecipando uma planeada invasão egípcia. Antecipando uma planeada invasão egípcia, Israel lançou um ataque preventivo que destruiu quase todos os meios aéreos militares egípcios e sírios, alcançando a superioridade aérea e terminando a guerra em apenas 6 dias. Para a grande consternação dos árabes, como resultado deste conflito, Israel ocupou a Cisjordânia, a faixa de Gaza, a Península do Sinai e os Montes Golã. Destes territórios, apenas a Península do Sinai foi posteriormente devolvida ao Egito, enquanto os outros continuam ocupados até hoje. O Estado israelense considera que estas zonas ocupadas lhe conferem uma certa profundidade estratégica em caso de ataque. Israel sabe perfeitamente que há dois tipos de profundidade estratégica, a interna e a externa. A profundidade externa encontra-se para além das fronteiras de um país, neste caso no mar. A profundidade estratégica oferecida pelo Mediterrâneo desempenhará um papel cada vez mais importante na defesa de Israel. Por isso, o Estado colonial intensificou seus esforços para reforçar sua profundidade estratégica marítima. Nos últimos anos foram descobertas reservas significativas de hidrocarbonetos nas águas territoriais de Israel. Na última década, as suas reservas de gás aumentaram mais de 40%. Entre os campos mais proeminentes encontram-se os campos de Tamar, Leviatã e Katlan. Assim, Israel procura expandir a sua presença militar no Mediterrâneo para assegurar uma profundidade estratégica que, embora aumentada pela expansão colonial, continua a ser insuficiente do ponto de vista defensivo. Do ponto de vista militar, considera-se que um país com maior profundidade estratégica tem uma vantagem considerável sobre um país com menos espaço. A profundidade estratégica é um fator geográfico que, por um lado, reforça a capacidade de defesa de um país e, por outro lado, impõe grandes desafios ao agressor, reforça a capacidade natural de um defensor para absorver a agressão militar e, ao mesmo tempo, sobrecarrega o agressor com o problema de manter uma logística alargada e sustentável. A este respeito, a República Islâmica tem uma profundidade estratégica significativa. Outra das fraquezas de Israel é, como já foi referido, a vulnerabilidade de suas infraestruturas críticas, que inclui campos de petróleo, de gás, centrais elétricas, refinarias, instalações de dessalinização e reator nuclear de Dimona. Pode, portanto, argumentar-se que Israel, se decidir atacar o Irã, a resposta iraniana procuraria paralisar toda a infraestrutura da entidade colonial israelense, concentrando-se na sua economia. Vale a pena recordar que o petróleo e o gás representam aproximadamente 39% a 42%, respectivamente, da energia de Israel, sendo que mais de 80% de sua energia total provém de algumas instalações-chave. Este fato torna o regime vulnerável a ataques militares. Em 2023, Israel importou 225 mil barris de petróleo por dia, 60% dos quais provenientes do Cazaquistão e do Azerbaijão. Esse petróleo é processado em duas refinarias, Haifa e Asdod. A infraestrutura de gás de Israel é tão vulnerável que a destruição de apenas um campo de gás poderia impedir as suas exportações para o Egito e a Jordânia. Se ambos os campos fossem destruídos, 42% do fornecimento total de energia de Israel seria eliminado. Do ponto de vista estratégico militar, vários alvos israelenses que o Irã poderia atacar, todos eles capazes de causar terríveis perdas econômicas, energéticas, militares e materiais. Para além dos já referidos portos de Haifa e Asdod, são identificados outros alvos estratégicos que o Irã poderia atacar em caso de conflito com Israel. A empresa Rafael, localizada em Haifa, é o principal ponto de montagem das armas nucleares de Israel. O campo petrolífero de Karish, a destruição das instalações de Karish afetaria gravemente os planos a longo prazo de Israel, especialmente se os grupos de resistência conseguirem impedir a sua reconstrução. O reator nuclear de Dimona é o único local de produção de plutônio de Israel, e a sua destruição poderia criar uma crise significativa para os colonatos do centro e do sul do país. O porto de Ashkelon, ampliado para aliviar a pressão sobre Haifa, Ashkelon facilita a transferência de petróleo do Golfo Pérsico, que alberga vários tanques de armazenamento de petróleo. As instalações de Tirosh, é aqui que são armazenadas as armas nucleares estratégicas. A destruição de Tirosh eliminaria ativos essenciais e representaria sérios riscos para a segurança de Israel. A base aérea de Sdot Misha é o local onde se encontram os mísseis balísticos Jericó, equipados com ogivas nucleares. Yodfat
Outro local de montagem de armas nucleares, que também pode ser um alvo. Por último, Tel Aviv, a cidade mais populosa e a capital econômica de Israel, um ataque nesta área não só teria um impacto econômico significativo, mas também geraria uma enorme pressão social. Tudo isto indica que a República Islâmica do Irã está preparada para qualquer cenário e dispõe de uma série de meios militares que lhe dão confiança nas suas possíveis respostas à agressão israelense.